Boa tarde. Esse trabalho foi composto por Isabelle Cristine, Helena de Moura, Eduarda Formentin, Ana Júlia e Maria Luísa. Nós iremos falar sobre a ditadura militar no Brasil e violação dos direitos indígenas. Pode-se dividir as ações do governo brasileiro dessa época em duas fases. Na primeira delas, o Estado teria acobertado órgãos e pessoas que não respeitavam os direitos indígenas. Neste período, comunidades perdiam suas terras de forma ilegal e os governos faziam vista grossa. Na segunda fase, já sob o regime militar, o governo reestruturou a política e criou suas próprias ferramentas de regulação e repressão às comunidades. Em 1910 foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, que tinha a função de dar assistência e inserir os indígenas na sociedade. De mesmo modo, em 1911, houve a criação do posto indigenista Guido Moliere, posteriormente se tornando a prisão Krenak, localizada no município de Resplendor, em Minas Gerais. Em 1941, houve a criação do posto indigenista Mariano de Oliveira, Machacali, no município de Santa Helena, em Minas Gerais. No ano de 1968, ocorreu a publicação do relatório Figueiredo, feito pelo então Procurador-Geral Jader Figueiredo Correia. Sua função era investigar o SPI, que mostrava torturas contra indígenas, venda de crianças, trabalho e prostituição forçada, extermínio de tribos através de dinamites e disseminação de vírus, além de inúmeros casos de corrupção. No ano de 1969, o regime militar resolve reorganizar a política indigenista e criar as duas principais instituições de repressão contra indígenas de todo o país: a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e em Minas Gerais elabora a Guarda Rural Indígena, o GRIM, uma espécie de milícia armada com revólveres, cacetetes e responsáveis pelo policiamento nas aldeias, e o reformatório Krenak, que recebia indígenas de todo o país e dizia reeducá-los, porém funcionava como uma prisão, onde eram condenados por vadiagem, embriaguez, desentendimento com os chefes militares ou que resistiam às expulsões de suas terras. A Comissão do Estado de Minas Gerais, a COVENG, investigou violências e outras violações dos direitos humanos cometidos entre os anos de 1946 a 1988, demonstrando a forma agressiva com que o governo tratou os indígenas. Temos o caso de Antônio Pancararo, que foi um dos mais de 100 indígenas dentre as 16 etnias que foram presos no reformatório Krenak, no final dos anos 60. Por não concordar com a construção da hidrelétrica São Francisco na aldeia em que morava em Pernambuco. Foi amarrado por guardas e levado para o reformatório. A prisão Krenak, comandada pela Polícia Militar e coordenada pelo capitão Manuel Pinheiro, possui diversos relatos da desumanidade em que tratavam os indígenas Machacali, como aturar o frio, a fome, o serviço forçado e maus tratos, comprovando uma marca da militarização do serviço indigenista. A ditadura provocou o etnocídio de povos indígenas, com a perda de seus territórios, que seria o principal problema. Os indígenas foram obrigados a esconder suas origens para sobreviver. Porém, suas culturas não desapareceram devido a muita persistência em se estabelecer em diversos lugares. Por meio de consertar os males provocados aos indígenas, a COVMG manifestou 14 diretrizes, com maior foco no governo, dentre elas recomendando a criação de uma Comissão Nacional Indígena da Verdade, a investigação das perseguições aos apoiadores da luta indígena e das mortes de Valdomiro Machacali e Osmino Machacali, assassinados em 1982, com uma emissão do parecer à Procuradoria Regional do Ministério Público Estadual, para instaurar inquéritos com o intuito de realizar as providências necessárias. Recomendando também que seja feito um pedido público de desculpas aos indígenas pelo Estado brasileiro, por ter roubado seus territórios e desrespeitado seus direitos, e que a Lei 11.645 seja cumprida e as escolas comecem a ensinar sobre a triste violação dos povos indígenas no Brasil. Como, por exemplo, a aldeia Ocói, localizada em São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná. Por décadas, os Xeramoí, lideranças espirituais da etnia, contam a mesma história para as novas gerações,
de como viram suas terras serem engolidas pelas águas da usina hidrelétrica Itaipu Binacional, uma obra emblemática da política desenvolvimentista da ditadura militar. Os relatos são reproduzidos com imagens das ocas incendiadas e das pressões violentas para expulsar os parentes da área que seria ocupada pelo mega empreendimento. Os Xeramoí contam a história da nossa aldeia para os alunos, porque não se pode perder o que o nosso mais velho presenciou da violência. Levamos a história deles na nossa luta, diz o cacique Celso Ocói. O governo havia adotado subjetivos critérios de indianidade para determinar quem teria direito à terra. Eles reconheceram apenas 5 das 12 famílias da região como tradicionalmente indígenas. O projeto desenvolvimentista, que começou em 1973, culminou em uma partida da etnia a outros estados do Brasil e ao Paraguai. Com o tempo, parte dos Avas Guarani que emigraram voltaram para as áreas do entorno da terra tradicional, próximo ao que era o Rio Paraná. O curso do rio foi interrompido pela obra, criando o Lago Artificial Itaipu. Nas margens dele vive a comunidade indígena. Ocói é uma das 3 reservas guaranis reconhecidas pelo governo. A aldeia se encontrou espremida no território para onde foram provisoriamente deslocados na época da construção da usina, e lá acabaram contraindo doenças e vivendo em condições cada vez mais difíceis. O mapa ao lado mostra a região da aldeia Avá Guarani, em 1981, e em contraste, o mapa de 2014 com uma área alegada pela construção da usina hidrelétrica de Itaipu. A Comissão da Verdade, ao investigar o caso dos Avás Guaranis, derrubou a narrativa de que o governo havia sido generoso ao reconhecer 251 hectares à etnia após a construção da usina. Prevaleceu, contudo, a versão oficial dos índios inexistentes e da generosidade de Itaipu, conforme pode ser verificado no documento oficial publicado por Itaipu em 1988. O mapa aqui ao lado indica a aldeia Tecorra Ocói, que é uma estreita faixa contornada em vermelho entre o lago de Itaipu e a lavadoura do agronegócio. Para além das ilegalidades e fraudes cometidas contra os Guarani, hoje em Ocói, Itaipu também tem pendências a grupos de etnias que habitavam à margem do Paraná, de onde também foram expulsos. Um ex-funcionário da usina chegou a entregar à comissão imagens nas quais funcionários comemoravam os incêndios que causavam nas aldeias. Essas imagens, no entanto, não foram incluídas no relatório final. Essas fotos só vieram a público em 2017, na Comissão da Verdade. A gente sabe da história que aconteceu aqui no oeste do Paraná. Nossos parentes foram tirados, carregados, mandaram embora mesmo, conta o cacique Celso. O relatório final da Comissão da Verdade reconhece que os indígenas foram alvo de violações que envolvem um intenso roubo de suas terras, e que no final, as comunidades ficaram com um território bem menor do que ocupavam. Hoje, a usina de Itaipu desenvolve uma série de projetos de apoio à agricultura, à pesca e à cultura dos indígenas Ava Guarani. Algumas dessas iniciativas fazem parte do Programa de Sustentabilidade das Comunidades Indígenas, que atende cerca de 290 famílias, aproximadamente 1.450 pessoas, distribuídas em 3 aldeias: Ocói, em São Miguel do Iguaçu, e Anitetê e Itamarã, em Diamante do Oeste. A ditadura militar brasileira via os indígenas como obstáculo para o desenvolvimento que almejava, como a realização de grandes obras e aberturas de estradas. Adotaram uma política assistencialista aos povos tradicionais. Muitos deles eram inseridos na realização das obras sob o pretexto de integrá-las à sociedade. Por conta disso, o regime foi deixando um rastro de massacres, doenças, torturas e remoções forçadas em comunidades indígenas pelo Brasil. Como, por exemplo, um grupo de 79 panarás terem sido levados de avião ao Xingu, a cerca de 250 quilômetros do seu território tradicional, acreditando que iriam apenas visitar o Xingu. Os indígenas não levaram nenhum de seus pertences. Segundo o relatório da Comissão Nacional da Verdade, concluído em 2014, mais de 8.000 indígenas foram assassinados no período militar. A comissão estimou que cerca de 10 etnias desapareceram por culpa ou omissão da ação do governo militar. E há casos representativos de violação, como o dos Waimiri Atroari, que foram massacrados durante a construção da BR-174, na década de 70. Dos 3.000 indígenas que haviam antes da obra, restaram apenas 350.
Os Yanomami, um dos povos mais isolados do Brasil até hoje, tiveram suas terras invadidas por garimpeiros no período com o apoio do regime. Os indígenas Avacanoeira do Tocantins foram capturados por órgãos públicos federais e expostos em uma fazenda em um quintal cercado. No primeiro dia após o Bolsonaro assumir a presidência, foi publicada a medida provisória 870, que transferiu a FUNAI para o recém-criado Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, além de transferir a questão da demarcação de terras para o Ministério da Agricultura, historicamente dominado por ruralistas e alinhado ao agronegócio. As mudanças geraram forte reação de representantes indigenistas, que acusaram as ações do governo de inconstitucionais, além de considerarem um desrespeito à Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que desde 2004 estabelece consulta prévia aos indígenas para alterações na política indigenista. Mas o problema, segundo o procurador Júlio Araújo, não é exclusivo ao atual governo. Os conflitos sobre as demarcações de terras continuaram em todos os governos desde a redemocratização. E o prazo de conclusão de 5 anos, presente no texto constitucional, não foi respeitado. O receio das entidades indigenistas é que, com o discurso contra as demarcações, os conflitos no campo sejam mais acirrados e resultem em novas mortes. A Constituição foi aprovada há 30 anos. Desde então, houve progressos em várias pautas indígenas. A FUNAI, que ao longo da história teve uma posição ambivalente, conseguiu construir uma visão sobre a política indigenista para além do assistencialismo. Mas o Brasil ainda está longe de reparar danos aos povos originários. A Comissão da Verdade, que identificou os extermínios dos povos inteiros, não chegou a responsabilizar culpados, mas determinou que as investigações continuem. Um desafio para um país que parece ainda tolerante aos crimes cometidos durante a ditadura.